Boa noite, pessoal daqui do YouTube. Hoje eu vou para a quarta noite do propósito de quase 6 meses de oração. O propósito havia uma mulher que todos os dias ela orava pelo marido dela, indo para o culto, né? Todas as vezes que ela ia para a igreja, ela orava pelo marido dela, pela conversão dele. Só que ele não sentia no coração de aceitar Jesus, né? E ela perseverou e durante 6 meses o marido dela aceitou Jesus. E a partir do momento que eu estava lendo este propósito, Deus colocou no meu coração que eu tinha que fazer os 6 meses, né? Quase 6 meses de oração. Então eu entrei nesse propósito e hoje eu vou ler para você a mensagem que o Senhor passou para mim, né? Nesse propósito, eu vou ler aqui essa mensagem da mulher que orou pelo marido durante 6 meses. É uma continuação de uma mensagem. Depois eu vou para a palavra da Bíblia que está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Ou seja, quando eu cheguei em casa hoje do trabalho, eu perguntei para o Senhor uma palavra. E foi aonde que o Senhor me deu a palavra: crede nos seus profetas e prosperareis. Tá? Em 2 Crônica, capítulo 20, versículo 20. Só que depois eu vou para a palavra e vou passar essa mensagem aqui para você. Há perdão na cura. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Em determinada ocasião, pregava sobre esses temas em uma convenção. O surpreendente, aquele distrito, contou-me houve um tempo em que não consideraria com o que o Senhor está ensinando, mas antes de me tornar surpreendente, pastoreava uma igreja recém-construída. Naquela época, não tínhamos muitos homens, então as mulheres dessa congregação carregavam o fardo, fazendo o que podiam para pagar as contas do prédio. Havia um homem na igreja que possuía situações financeiras melhor do que os demais, porque ele tinha um empreendimento. No entanto, ele só dava $1 por semana e nós precisávamos desesperadamente da ajuda dele. Certa madrugada, por volta de 2 horas, o telefone tocou. Aquele homem tinha quebrado o tornozelo. Seu vizinho de fronte, um católico, estava com ele e conversava sobre a cura. O vizinho disse que achava que, se eu orasse por ele, o Altíssimo iria curá-lo. Eu estava certo de que Deus não iria fazer isso, porque aquele homem era muito fiel na obra do Senhor. Mas de qualquer forma, vesti-me e fui até a casa dele. Ao chegar lá, impus minha mão sobre o tornozelo dele e clamei: Deus, cura agora em nome de Jesus Cristo. Soube em meu espírito que ele havia sido curado. Ele saltou da cama e andou instantaneamente. Fui para casa, mas não pude evitar de pensar por que o Senhor o tinha curado. Então o Pai me fez lembrar da Escritura de Tiago: o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Saiba que aquele homem tinha clamado e pedido ao Pai que ele perdoasse, porque eu tinha ouvido orar dessa forma. O surpreendente continuou. A igreja cresceu. Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, metade das pessoas mudou e parecia que o distrito teria de fazer o pagamento daquela propriedade. Mas aquele homem deu um passo à frente e decidiu: farei o pagamento durante a guerra. Ele pagou mais de $4.000 por aquela propriedade. Aí eu vou parar aqui e amanhã eu continuo lendo a mensagem. Só que agora eu vou para a Bíblia,
leu Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 20, que foi a mensagem que Deus me deu. A primeira mensagem do propósito, que foi no dia 22 de abril, foi sobre restituição. E na quarta noite, que é hoje, o Senhor falou sobre crede nos seus profetas e prosperareis. Então, vou ler 2 Crônicas, capítulo 3, capítulo 20, versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa e se ouvi-me ajudar. Tecoa e se cinto eles, pôr-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então essa mensagem, ela vai até o dia 22 de setembro. A oração, né? São quase 6 meses que Deus colocou no meu coração. Muitos se revestem de um manto de espiritualidade. Dizem que dizem que tem Jesus e não precisam dos homens. Mas o Senhor é bem claro. Quando diz, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, que foi a revelação da palavra que Deus me deu por volta das 17 horas. Muitas vezes, levado por uma postura autossuficiente, as pessoas têm desprezado homens que Deus tem levantado para conduzir espiritualmente o seu povo. Esses são dignos de honra e respeito. Vou ler para você na Bíblia Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Versículo 15, Jeremias capítulo 3, versículo 15, está escrito assim: e se vós darei pastores segundo o meu coração, que vós apacentam com ciência e com inteligência. Então, Deus, ele sempre vai enviar um pastor na nossa vida, né? Porque o pastor que está no céu e o pastor que está aqui na terra, o Senhor vai enviar. Deus está falando essa palavra aqui. Deus tem levantado homens assim. Esses são fáceis de identificar. Amam a Deus e amam a sua igreja. Ou seja, você vai saber identificar o verdadeiro pastor. Aquele que ama a Deus e aquele que ama a igreja. Quem ver o povo de Deus crescer em graça e conhecimento do Pai, não lidam com a igreja como sendo sua propriedade, mas atendem à gravidade das atribulações dadas por Deus para desempenho desse serviço. Agora eu vou ler para você Ezequiel. Deus usa a boca do seu profeta e diz. Ezequiel capítulo 34, do versículo 1 ao 10. Ezequiel 34, do versículo 1 ao 10. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores das ovelhas. Comeis a gordura, e vós vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornastes a fazer, e a perdida não buscastes, mas dominais
sobre elas com rigor e dureza, assim se espalham, por não haver pastor, e ficarem para posto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos o alteiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem a busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois as se apacentam de si mesmo, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, os pastores ouvem a palavra do Senhor. Versículo 10, para terminar. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores. Demandarei as minhas ovelhas à sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si. Mesmos ele livrará as minhas ovelhas da sua boca, e lhe não servirão mais de pasto. Então eu li aqui o Ezequiel 34, do versículo 1, não, do Ezequiel 34, versículo 10. Aí eu li 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Aí agora eu vou continuar aqui. Ezequiel é do capítulo 1 até o 10. Do versículo 1 até o 10 eu li na Bíblia para você. Agora eu vou terminar essa mensagem com uma mensagem aqui. Esse texto relata a serenidade com que Deus cobra aqueles a quem Ele confia. A sua igreja, o seu rebanho, sobre profetas do Senhor, recai a responsabilidade de prestarem contas aqui na eternidade. Por isso, reforço que a minha postura não deve estar condicionada à postura de ninguém. Deus é bem claro: crede no seu Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A bênção do Senhor será derramada sobre minha vida. E se eu obedecer de todo o coração, dispensar respeito à honra daqueles a quem Deus tem confiado as nossas vidas, é uma postura que agrada o nosso Pai. Lembremos que a igreja é a obra, tem um dono, olha só, pertence a Deus e Ele é o maior interessado em que essa obra vá bem e que a sua igreja receba o cuidado devido. O julgar se isso tem ou não ocorrido é responsabilidade dele. Oremos pelos pastores que Deus tem levantado para cuidar do seu rebanho. Ninguém pode andar de forma agradável a Deus sem dispersar a honra devida, e Ele é os seus profetas. Então a Bíblia está deixando bem clara: crede nos seus profetas e prosperareis, né? Então por que o Senhor me deu essa palavra? A primeira palavra, que foi o primeiro propósito, no dia 22 de abril, o Senhor me deu sobre restituição, né? Que Deus ia restituir muitas coisas que foi perdido, né? E depois na quarta live que eu tô fazendo, né? Na quarta live, não, me desculpa. Na quarta mensagem desse vídeo, na quarta noite, e na segunda mensagem crede nos seus profetas e prosperareis. Eu tô aqui fazendo um pouco de, assim, passando muitas mensagens, a gente acaba se confundindo, mas é muitas mensagens. Então eu já estou na quarta noite, né? É importante que você, uma vez por dia, você lê a Bíblia e ora em cima desse propósito.
Estou pedindo para fazer uma folha de caderno e colocar aqui os seus pedidos e as causas impossíveis. Eu vou até o mês, dia 22 de setembro de 2023, né? Então, vou fazer uma oração dessa quarto propósito, né? Vou continuar amanhã e vou fazer uma oração. Senhor, o Senhor já me deu duas mensagens da Bíblia. A primeiro propósito foi restituição. E hoje, crede nos seus profetas e prosperareis. O Senhor está falando para você nesta noite que é para você crer. É para você acreditar. Por quê? Porque a Bíblia diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Deus vai enviar um recurso. Deus vai enviar a vitória para a tua vida. Em nome de Jesus, né? Quando você pensa que está tudo terminado, quando você pensa que está tudo acabado, o Senhor entra com resposta sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu venho aqui hoje orar pela vida sentimental, espiritual, conjugal, familiar, e eu creio que uma resposta para a sua vida até o dia 22 de setembro, eu creio que o Senhor vai entrar com providência nas suas causas impossíveis. Então eu venho aqui te dizer que você creia, acredita, porque o impossível Deus vai fazer na tua vida, na vida sentimental, espiritual, conjugal, familiar. Coisas grandes o Senhor vai fazer, coisas que tu nem sabes, né? Às vezes você está orando num propósito, o propósito demora, mas o Senhor vai lá na frente e entrega a sua vitória. Então, crede nos seus profetas e prosperareis, né? Em nome de Jesus você vai prosperar. Em nome de Jesus a tua casa será casa de bênção. Em nome de Jesus o Senhor vai restaurar a saúde. Em nome de Jesus o Senhor vai falar algo no seu coração que venha trazer a demora de tanta resposta, né? A sua resposta demorou tanto, mas hoje o Senhor está dizendo que entra com vitória, né? Então hoje eu venho te dizer: creia em Deus, porque Ele é fiel para cumprir tudo na tua vida, em nome de Jesus, amém. Então, eu desejo a vocês uma noite abençoada e uma noite de vitória. Amanhã tem mais o quinto propósito, né? Dos quase 6 meses, né? Quase 6 meses de oração.